Meus irmãos, continuando essa jornada por esse livro tão rico, que são livros poéticos 1, onde estudamos Jó, já 2 lições estamos estudando Salmos, e hoje finalizando um pouquinho, finalizando esse livro com essas 2 aulas, a lição 9 e a lição 10. E nessa lição de número 9, continuando na classificação dos Salmos, no nosso estudo quanto à classificação dos Salmos, lembrando que não é uma classificação, digamos assim, única, depende muito do ponto de vista de quem estuda, do historiador, de quem escreve, mas temos seguido aqui o nosso livro-texto. E hoje, no primeira classificação de salmos que nós temos, é um grupo que, quando estudamos os salmos, é um grupo que não é tão bem definido, que é o grupo dos salmos chamados imprecatórios, também conhecidos como salmos de imprecação. E qual que é o conceito desse adjetivo imprecatório, imprecar? Este adjetivo deriva do verbo imprecar, cujo o significado seria amaldiçoar, praguejar, pedir que o mal sobrevenha a alguém. Em linguagem popular, imprecar equivale a rogar praga contra um inimigo. Então, quando nós falamos dos salmos imprecatórios, nós estamos falando dessa classificação, E quanto ao significado, é justamente isso. Seria rogar pragas, seria literalmente amaldiçoar uma pessoa. Então, no sentido literal, imprecar significa suplicar males, a favor de alguém. Seria rogar pragas. Durante os nossos estudos aqui dos livros poéticos, eu tenho dito que é muito perigoso formular doutrinas em cima dos poéticos. Por quê? Porque os poéticos, diferente de outros livros da Bíblia, ele traz muito do sentimento do autor, Ele traz muito do sentimento de quem está escrevendo, e os salmos é isso. Os salmos são louvores e orações de Davi, de Asaf, de Moisés. Então, por exemplo, o Salmo 3 e o versículo 7, Davi, quando está sendo perseguido, ele ora assim: Senhor, salva-me dos meus inimigos, pois eu rogo que o Senhor quebre o queixo deles e que o Senhor os deixe sem dentes. Já pensou você fazer uma oração dessa por alguém? A pessoa está me perseguindo, Deus, quebra o queixo dela e deixa ela sem dente. Eu quero que o Senhor quebre os dentes dela. Então, é um modelo, um exemplo de oração imprecatória, Não há um consenso sobre exatamente quais os salmos devem ser classificados como imprecatórios. Via de regra, os estudiosos colocam os salmos 35, o salmo 58, o salmo 69, o salmo 83 e o 109, que inclusive está citado no nosso livro-texto. E eu quero só ler um trecho. Imagina você orando a Deus por alguém que está te perseguindo, e você orar: Senhor, sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação. Já pensou?
Então, esse é o modelo de oração imprecatória. Por isso que eu falo que quando nós estamos lendo Salmos, nós precisamos ter muito cuidado na hora de formular um pensamento. Por quê? Porque se eu leio esse salmo imprecatório aqui, eu falo, não, eu tenho um texto bíblico que me dá base, me dá fundamento para eu sair aí pedindo para Deus quebrar o queixo de quem eu não gosto, daqueles que me perseguem. E é diferente, né, o que Jesus falou. Daqui a pouco nós veremos isso. Então, o Salmo 109 é um exemplo de salmo imprecatório. Há outros que nós podemos citar, né, aqui no nosso livro-texto, o 155, o 59, o 137. Enfim, vários desses salmos consistem em orações que imploram que Deus derrame a sua ira sobre os inimigos do salmista. Isso é o que é um salmo imprecatório, né? Então, claro, mas o que os salmos imprecatórios, eles podem nos ensinar, antes de nós avançarmos para entender a questão desses salmos e as guerras em Israel? Ele pode nos ensinar, teologicamente, o anseio por justiça e vingança. Nós vemos em Apocalipse, por exemplo, que os mártires, eles estão debaixo do trono de Deus, fazendo um tipo de oração imprecatória, no sentido do que, Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? O nosso sangue foi derramado. Então, esses salmos, eles nos trazem essa lição também. Claro, irmãos, não é para você sair orando aí para Deus quebrar o queixo de ninguém, não é para você orar para Deus tornar os filhos dos seus inimigos, né? Vamos dizer assim, errantes, não é esse o sentido. Mas eu penso que o sentido maior que esses salmos nos traz o Senhor é poderoso e o Senhor é justo para tomar conta das nossas batalhas, das nossas lutas, desde que nós, em oração, entreguemos na mão dele, porque aí é que está o segredo, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Quando nós falamos de salmos imprecatórios, nós precisamos entender que esses salmos, eles estavam ligados diretamente às guerras, né? E qual que era? E aí, falando de guerra, logo vem uma pergunta: qual o objetivo das guerras ordenadas por Deus no Antigo Testamento? Primeira coisa que eu preciso compreender as guerras ordenadas por Deus, elas não tinham um objetivo imperialista, de expansão apenas. Deus pediu o que pediu com alguns objetivos. Primeiro, qual era o objetivo principal? Conservar Israel de tal maneira que a semente da qual nasceria o Messias pudesse estar pura. Por isso que o Senhor, todas as vezes que Israel invadia, né, e nós vemos isso com Josué principalmente, quando eles entraram na terra, a primeira coisa que o Senhor falou, eu quero que vocês destruam, que vocês matem todos os inimigos, expulsem, porque a terra é santa. Eles não entendiam muito bem isso, eles achavam que era a terra em si, mas não era a terra, era o objetivo pelo qual Deus tinha levado eles até aquele momento. E qual que era o objetivo? Qual que era o propósito maior de Deus para aquelas guerras? Defender e proteger os caminhos da vinda do Messias à terra. É possível o Messias sem Israel? Não, porque ele deveria cumprir uma série de profecias bíblicas que apontavam para o seu nascimento em um contexto israelita, em um contexto judaico. Então você imagina se o povo de Israel e depois com a divisão os judeus, né, o povo de Judá, começa a se misturar a ponto de não ter um remanescente no qual pudesse vir o Messias. Entendeu? Então, os objetivos da guerra ordenadas por Deus no Antigo Testamento não eram imperialistas, mas eram defender e proteger o povo
a fim de preservar os caminhos dos quais viria o Messias. E aí pode vir uma pergunta, eu acho que é a pergunta que a maioria dos críticos do Antigo Testamento fazem, né? Tá, mas que Deus cruel que mandou matar. Irmãos, eu sempre uso um exemplo. Se eu for no Louvre pegar lá a Mona Lisa e riscar, danificar, o que vai acontecer comigo? Eu serei preso, porque eu estou quebrando, eu estou destruindo uma obra do qual eu não sou o criador. Agora, se o Leonardo da Vinci for lá riscar, quebrar, modificar alguma coisa, ele está cometendo algum crime? Não, porque a obra é dele. Então, quando Deus fala, vai lá e destrói, não tem problema nenhum. Ele é o dono da vida. É Ele que é o dono da vida. Entendeu? O que eu não posso é, de forma voluntária, por mim mesmo, ir lá e destruir, matar uma pessoa. Aí eu estou cometendo um pecado. E claro, hoje Deus não vai mandar ninguém matar outro. É outra dispensação. E aí é bem interessante, por quê? Porque os salmos imprecatórios, eles estão ligados também quanto à dispensação. Qual é o contexto? Qual é o contexto dos salmos? Dispensação da lei. E qual que era a tônica da lei? Olho por olho, dente por dente. Entendeu? Porém, quando Jesus vem e a igreja agora é que assume essa missão de ser o povo de Deus, de levar a mensagem do Senhor adiante, essa guerra continua, né? Porém, nós vemos que são inimigos e armas diferentes. No Antigo Testamento, os inimigos e as armas, os materiais, eram literais, eram reais. Então, quando você lê espada, não era a espada do Espírito, não era a Bíblia, não. Era espada mesmo. Quando Davi cortou a cabeça de Golias, ele cortou literalmente, irmãos. Não é figurativo, não é uma alegoria, não, é literal. Hoje, no Novo Testamento, tal como Israel no Antigo Testamento, a igreja está e continua em uma guerra santa também. Só que os inimigos são reais, porém espirituais, né? Conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, e o versículo 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa guerra, eu sempre costumo dizer que ela tomou uma proporção muito maior, entendeu? E uma proporção no qual nós dependemos do Senhor 100%. Por quê? Porque os nossos inimigos, eles são espirituais e eles estão nas regiões celestiais. E como vencê-los? Apenas com ferramentas e armas espirituais, né? Que o próprio texto de Efésios vai nos falar, que são as armaduras de Deus. Então, se no Antigo Testamento o exército de Israel tinha que tomar armaduras físicas, escudos físicos, agora, na nossa guerra, tal como a temos hoje, as nossas armas são espirituais. Quando lemos Números 13, 29, por exemplo, nós temos ali uma descrição de quem são os inimigos de Israel, né? Os inimigos deles eram os heteus, eram os jebuseus, eram os heveus, o amorreu, o próprio cananeu.
Então, estes eram os inimigos de Israel. E quais são os inimigos da igreja? Primeiro, o nosso primeiro e maior inimigo é Satanás. Satanás, conforme lemos em Efésios 6,12, é o inimigo da igreja. Ele tenta destruir a igreja, ele está em todo momento tentando destruir o povo de Deus, por meio de tentações, por meio, quando autorizado por Deus. E por que eu digo autorizado? Porque essa ferramenta é uma prerrogativa de Deus, que é a aprovação. A aprovação é uma ferramenta de Deus. Mas conforme lemos em Jó, quando autorizado por Deus, o diabo pode sim nos provar, a fim de nos levar a negar o nome do Senhor, a pecar contra Deus. E as tentações, né? E quais são as ferramentas que Satanás utiliza? Primeiro, o mundo. Em 1 João 5,19, nós temos escrito assim, 1 João 5,19, quero ler com os irmãos. 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, uma das ferramentas que Satanás usa para confrontar, para lutar contra a igreja, é o mundo ou o seu sistema, né? Por isso que eu acho interessante, irmãos, nós discernirmos o tempo que nós estamos, porque muitas das vezes nós estamos querendo lutar contra Satanás, contra o mundo, como se não houvesse nenhuma coisa por trás de tudo isso que nós temos visto no mundo, né? Ideologias, nós vemos os valores familiares sendo deixados de lado. O que é pecado, é relativo, não é mais pecado. O que é isso? Isso é o sistema que está no maligno, né? A Bíblia vai dizer nesse mesmo livro de João que a obra do diabo é o pecado. Ou seja, o diabo vive tramando e nos levando, querendo nos levar a pecar. Por isso que nesse mesmo texto de 1 João, que fala que a obra de Satanás é o pecado, diz: mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra de Satanás. Ou seja, nós temos um general que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre as tentações do inimigo. Um outro inimigo da igreja, do cristão, é a carne, né? Quando nós falamos da carne, aí nós falamos das obras da carne, que estão descritas lá em Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21, que está escrito assim, Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, que diz: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra os quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, essa é a obra da carne, né? Esse é o outro inimigo. Por que é importante nós termos definidos esses três inimigos? Primeiro, por que eu preciso compreender que Satanás é o meu inimigo? Porque muitos hoje vivem na igreja como se Satanás não existisse. Já parou para perceber isso? Às vezes nós vivemos na igreja e, por exemplo, acontecem certas coisas. Houve um tempo que tudo era espiritualizado, não teve? O som parou de funcionar, é coisa do diabo. Agora, nós basicamente
Basicamente, nós desconsideramos a realidade do nosso inimigo, do inimigo maior da igreja, que é Satanás. Então, se numa época tudo era o diabo, agora o diabo não existe mais. Enquanto prática, nós falamos, não, ele existe, mas nós vivemos em um mundo como se, em um cristianismo, como que, por exemplo, os cristãos que estão morrendo em alguns países. Eu preciso entender, irmão, que aquilo é a fúria, é Satanás se levantando contra a igreja de Cristo. Ah, mas e aqui não tem perseguição? Aqui as nossas perseguições são outras. Talvez não morremos fisicamente, mas somos perseguidos aqui, intelectualmente. Imagina quantas ideologias diariamente você precisa combater. Isso são obras de Satanás para nos derrubar da fé. Então, para cada região, ele trabalha de um jeito diferente. O mundo é aquilo que já lemos. O mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo utiliza o mundo para vir contra a igreja. Então, não devemos estranhar que a lei que vale e defende certo grupo deveria defender a igreja, mas quando é para a igreja não defende. Entendeu? Nós ficamos revoltados, mas precisamos entender que é assim mesmo. Por que os cristãos primitivos morriam? É pelo que eles faziam? Não, era pelo que eles deixavam de fazer. Como assim, Sérgio? Simples. Tinha uma lei simples que era só passar diante da imagem do César e falar Ave César. Os cristãos falaram não, reverenciaremos apenas o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus. É pelo que eles deixavam de fazer. E aí depois a perseguição passou a ser pelo que eles faziam. Por quê? Porque os cristãos se reuniam para ceiar e começou a ter boatos de que eles eram canibais, comiam seus filhos, comiam a carne um do outro, porque eles liam, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo. Então eles são canibais. Mas o que é isso, irmãos? Isso era simplesmente, e continua sendo, Satanás usando o seu sistema, que é o mundo, que são os ímpios, as pessoas sem Deus, para vir contra a igreja. E quando falamos da carne, aí esse é o inimigo que está próximo de nós 24 horas, que são os nossos desejos da nossa alma, que são aquelas coisas que estão dentro de nós, que nós desejamos e devemos lutar, né? Devemos lutar. E o Senhor Jesus, numa forma de mostrar que as nossas armas são espirituais e não mais físicas, quando estava sendo preso, está registrado em Mateus 26, 52, que os guardas foram prendê-lo, Pedro ali tira a sua espada, corta a orelha de um servo, Jesus fala, guarda a espada, não preciso disso, vocês precisam vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Parafraseando, era basicamente isso que Jesus falou, vocês tinham que ter lutado comigo, era lá no jardim orando, agora é hora de guardar a espada, não precisa mais desembainhar a espada e sair cortando orelha, pescoço de ninguém. Jesus aqui está mostrando qual que é a realidade da nossa luta. Hoje não temos que lutar mais fisicamente, mas sim espiritualmente. Né? Temos que orar, temos que buscar ao Senhor para que nos dê a vitória. Uma coisa que eu acho interessante nas lutas de Israel, e quando nós lemos a respeito das guerras, principalmente no Antigo Testamento, havia lutas que era o Senhor que ia e lutava. Por exemplo, contra o faraó. O faraó era um símbolo de Satanás, queria impedir a libertação do povo, tinha certos poderes. Ali o Senhor Deus foi e lutou, a ponto de os sacerdotes do Egito olhar e falar que é o dedo de Deus. E era a mão do Senhor. Fala para mim, o que Israel teve que fazer na batalha ali no Egito? Nada. Só teve que obedecer para te fazer realizar a primeira Páscoa, fazer o que Deus, o restante o Senhor estava pelejando. Mas
Na maioria das guerras, a promessa do Senhor é: eu estou com vocês nas guerras para conquistar a terra prometida, para conquistar a vitória. No entanto, Deus não prometeu lutar ao lado do seu povo. O que isso nos mostra, irmão? Isso nos traz uma grande lição, que as guerras que nós podemos lutar e vencer, o Senhor está conosco. Mas o Senhor não luta essas guerras por nós. Essas guerras sou eu que tenho que lutar. Por exemplo, vocês estão aqui estudando, deixaram coisas de repente por fazer em casa, podiam estar em outros lugares, mas estão aqui se dedicando, se preparando. Jesus vai pegar aqui, vem, pega o livrinho e senta aqui, e depois chega lá na sua casa e vai te falar a lição da fateza? Não, isso é uma coisa que você tem que estar fazendo. Qual que é a promessa do Senhor para esse momento? Estar com você, te ajudar, te dar inteligência. Mas vir, pegar o trem de repente, enfrentar o trânsito, é você que precisa se dispor a isso. Então, as guerras do Antigo Testamento nos mostram muito bem isso. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque hoje nós temos, do mesmo jeito que nós, às vezes, desconsideramos a realidade de um inimigo espiritual chamado Satanás, hoje eu percebo que tudo nós queremos que o Senhor faça por nós. Ah, Jesus, hoje eu não estou a fim de ir na igreja, me pega no colo e leva. Sinto muito. Se você não tomar o seu banhinho, não vencer a preguiça, o desânimo, você vai continuar na sua casa. Jesus não vai te teletransportar da casa para a igreja. Ah, Jesus, eu preciso, quero dar um up na minha profissão. Se você não estudar, não enfrentar aí anos de estudo, não adianta. O Senhor promete estar comigo e com você, como prometeu estar com Israel nas guerras. Porém, ir à luta, né? Eu e você temos que ir. E eu acho isso muito interessante, irmãos, muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós queremos terceirizar para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. E às vezes não dá certo. Aí eu ainda falo, Deus, eu acho que não foi de Deus. Mas em Josué 1,9 diz, não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Pronto. Deus é comigo, mas o que eu preciso fazer? Me esforçar e ter bom ânimo. É isso. Entendeu? Eu quero ter um ministério frutífero. Preciso orar, preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia. Quero pregar, uma mensagem expositiva. Eu preciso ler a Bíblia, preciso ler os textos, preciso buscar. Não, eu quero... Então, esse é o caminho, irmãos. O problema é que nós vivemos a geração do fast food, né? Eu sempre digo isso. Qual que é a geração fast food? Tudo é muito rápido, tem que ser rápido. Então, Deus prometeu me dar um ministério. Não, esse ministério tem que ser para ontem. E eu não me preparo, eu não trabalho, eu não sou trabalhado. Não, Deus prometeu me dar vitória. Um exemplo. E eu não me preparo para receber a vitória. Então, veja só, que as guerras no Antigo Testamento, elas nos dão essa lição. E outra coisa, irmãos, guerra é guerra. Guerra é guerra. Não adianta eu ir para a guerra achando que eu posso fazer aliança com o inimigo. Essa é a outra lição que as guerras de Israel traz para nós enquanto igreja. Uma vez eu escutei isso e nunca mais eu esqueci. O dia que o diabo não conseguir nos derrubar, ele tentará fazer aliança conosco. Foi assim com a igreja primitiva, batia
perseguia, matava e a igreja só crescia. Não, vamos fazer aliança. Quando deu conta, teve que vir a reforma, porque a igreja primitiva já não existia mais. Era idolatria, era misticismo, era vendendo a salvação. Então, quando o diabo não conseguir nos destruir, ele tentará fazer aliança conosco. E Deus deixou isso bem claro. Em Deuteronômio 7, do 1 ao 5, uma das coisas que Deus ordenou é: não te aparentes com eles, ou seja, vocês estão em guerra, não faça aliança com o inimigo. O nosso problema, às vezes, é achar que o diabo vem com um chifre, dentão, feião. Não, irmãos. Eu sempre costumo dizer que ele não conhece o nosso pensamento e nem o nosso futuro, mas ele sabe o meu endereço. Ele me tenta justamente para conhecer as minhas fraquezas. Por que ele usa a tentação como uma ferramenta dele? Para conhecer minhas fraquezas. E quando ele descobre a minha fraqueza, ele vem para cima. Não conseguiu me derrubar? Pode ter certeza, vem de novo. Não conseguiu de novo? Opa, vamos para o caminho da aliança. Precisa ser tão crente assim, né? Nós podemos relativizar um pouco. Não, guerra é guerra, irmãos. E quando eu falo guerra é guerra, não estou falando que eu tenho que sair aqui, irmão, você é meu inimigo, meu vizinho é meu inimigo, não. É a realidade do mundo espiritual que nós estamos. E nós temos um inimigo que é bem organizado. Eles podem não se concordar entre si, mas são bem organizados. E se unem quando o assunto é derrubar um servo de Deus. Então, enquanto eu e você às vezes estamos brincando de guerra, do outro lado, Satanás e todas as suas ferramentas não está brincando de guerrear. O diabo vem para nos destruir. Então, Israel, ao tomar posse da terra, não poderia fazer qualquer tipo de aliança com os povos da terra. Enquanto cristãos, não podemos fazer alianças com o pecado, com relativismo, com mundanismo, com coisas que a palavra de Deus condena. Entenderam? O cristianismo tem que ser puro e simples, como Jesus falou. E Jesus, irmão, nós temos o hábito de falar: mas Jesus era o paz e amor, né? O povo aí adepto de Jesus como chave hermenêutica, que nós estudamos isso numa aula aqui. Nós vimos que não tem nada a ver esse Jesus da chave hermenêutica que eles falam aí. Porque, o Jesus não condenou isso, Jesus está aí, foi Paulo que condenou. Não foi Jesus, porque Jesus não disse isso. Mas Jesus foi extremamente exclusivista quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por mim. Como que é o nome disso, irmão? Inclusividade? Não, exclusividade. Jesus falou: eu sou o único. Amigão, não adianta querer ir para o céu através de outro caminho. Esse papo de que todos os caminhos levam até Deus, isso é mentira, só tem um. E sou eu, Jesus, sou o único. Então Jesus é extremamente exclusivista. Ele quer que todos os homens se salvem. Porém, precisa estar em Jesus, viver como Jesus viveria, fazer o que Jesus faria, né? Então, numa guerra não há alianças, tranquilo? Ou não deveria, né, irmãos? O problema é que às vezes nós cedemos. O pior é quando nós fazemos igual Josafá. O inimigo não está nem afim de fazer aliança, mas nós chamamos o inimigo para fazer aliança. Esse é o pior, né? Estudamos na História de Israel 2. Tá tudo bem em minha vida, eu vou lá pôr um pouco de aventura. Ô inimigo, vamos fazer uma aliança. Ô pecado, quero flertar com você. Irmãos, isso é muito perigoso. Algumas quedas nós conseguimos nos levantar. Outras, se Deus não tiver misericórdia, nós não conseguimos retornar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e possa abrir nossos olhos espirituais.
Então a ordem dada por Deus para os israelitas foi destruir todos os inimigos. E a ordem de Deus para nós continua sendo: destrua, né? Destruir aqui no sentido, não é que eu vou ter que matar, não, mas é resistir, é fugir. Não é assim? A Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que resistir ao diabo. O que é resistir? Por que eu resisto? Porque ele vem para cima, e com o escudo ali da fé eu vou resistindo, com as ferramentas que Deus me deu, eu vou resistindo. E se necessário, irmão, fuja. É melhor fugir, melhor receber o nome de frouxo do que pecar. Porque a maioria das vezes que nós caímos é porque nós achamos que somos super-homens. E não, irmãos. Nós, enquanto servos de Deus, o Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Porém, orar, jejuar, ler a Bíblia, estudar a palavra, nos preservar, isso são coisas que apenas nós faremos. O Senhor não vai mandar nenhum anjo, Jesus não vai jejuar por nós. Não, Jesus, jejua por mim aí, porque eu vou para a guerra. Tranquilo? Ainda em relação aos salmos imprecatórios, falando ainda dessa questão das ferramentas, no contexto da lei, os salmos imprecatórios, eles eram aplicáveis. Hoje, se lembra que eu falei de dispensação? Nós estamos na dispensação da graça. Então, por mais que tenhamos inimigos, e quando eu falo inimigos, eu não falo do meu irmão, não falo do meu vizinho, até porque a Bíblia diz que nossos inimigos não são de carne, mas são espirituais. Então, às vezes, seu vizinho está lá te perturbando, e você fala: meu Deus do céu, esse homem aí não serve. Vai orar, irmãos. Vai orar. Já tive que passar por isso. Situações de olhar assim e falar: meu Deus do céu. Né? Nós tivemos um vizinho que ele fazia festa quase todo fim de semana, irmãos. E não era uma festa de família. Era uma festa com umas músicas que você falava: Jesus, meu ouvido não tem que aguentar ouvir isso. Irmão, e era um som só Deus. E aí, uma vez nós chamamos a polícia para exercer o nosso direito, por conta da lei do silêncio, só que a polícia só veio do outro dia. Aí, irmãos, passou na outra semana a festa. Aí eu e minha esposa falamos: vamos orar. Vamos orar. Deus vai dar um jeito. Irmãos, e oramos uma oração muito simples: Senhor, nós só queremos a nossa paz para dormir. Amanhã tem escola dominical, queremos acordar com a mente descansada. E está sendo impossível, nós vamos dormir quando a festa acaba. E a festa, irmão, começava tipo 8 da noite e até 3h30, 4 horas da manhã. E sonzão alto, e outros vizinhos também já se incomodando, e nós fomos orar. E aí, irmão, Deus, não me pergunte o que aconteceu, não sei, mas eu sei que nós começamos a orar, questão de 2, 3 semanas, eles se mudaram. Entendeu? E nós entendemos como uma resposta. Você está entendendo? Eu não precisei ir lá no portão, brigar, né, jogar o carro em cima do portão. As nossas armas hoje são outras. Precisamos orar. Né? Lá na nossa igreja, onde nós congregamos, foi bem interessante que em frente à igreja abriu uma época um baile funk, né? Irmãos, e aquilo também estava começando a perturbar o nosso culto, porque você já viu, não é sonzinho. Infelizmente, muitos jovens do bairro começaram a frequentar aquele lugar, ficou inviável. Irmão, a nossa igreja começou a orar. A liderança da igreja se uniu e falou: olha, nós lemos na história da igreja, né, com homens como Evans Roberts, Christian Evans e outros, que eles oraram e Deus fechou bares. Vamos orar. Irmãos, olha que profundo, oramos, questão de 6 meses fechou.
E aonde era o baile funk, hoje é uma igreja, muito bem estruturada no bairro. Vocês estão entendendo? E nós não precisamos ir lá e brigar, não, irmãos. Oração ainda é a chave. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já deve ter passado por isso, né? Momentos que nós pegamos a guerra e esquecemos que as armas são espirituais e nós, infelizmente, pagamos um preço alto, né? E um momento onde nós agimos como devemos agir, com as ferramentas certas. Mas vamos aqui. Quais as ferramentas do povo de Deus? Os salmos imprecatórios, nós vemos que eram salmos que eles não falavam muito em relação ao perdão, era olho por olho, dente por dente. Só que agora, na ótica de Jesus, olha como que muda. Jesus, ele diz assim, ele conversando, ele fala, olha, eu vos digo, resistais ao mal, mas se qualquer bater na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. É o que quiser pleitear contigo e tirar-te vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse conceito está inserido dentro da teologia, vamos usar esse termo, dos salmos imprecatórios do Antigo Testamento. Meu amigo, amém. Meu inimigo, eu quero que Deus quebre o queixo dele, eu quero que o filho dele fique órfão, que o filho dele seja mendigo. Mas olha o que Jesus vai falar. Eu, porém, vos digo. Eu sempre, abrindo um parênteses, as pessoas têm o hábito de falar, Jesus veio e facilitou. Irmãos, eu sempre digo diferente, que Jesus veio e ele fez a leitura correta, né? Por exemplo, para a lei só era adultério quando um homem deitava com uma mulher ou uma mulher deitava com outro homem que não fosse seu marido. E o homem deitasse com outra mulher que não fosse sua esposa. Para a lei era isso. E o que Jesus falou, se você olhar e desejar, você já cometeu adultério. Te pergunto, Jesus facilitou? Jesus fez a leitura. E por que disso, irmãos? Eu acho isso fantástico. Ainda dentro do parênteses, os 10 mandamentos, eles existem. Eu sempre digo isso, eles existem para mostrar para mim e para você o quanto nós somos incapazes de, por nossas próprias forças, alcançar o favor de Deus. Porque suponhamos que eu me aproxime de Deus e fale, Deus, eu consigo alcançar o teu favor, e quando eu falo favor, eu falo da graça, né? Que muitos falam que é um favor não merecido. Enquanto definição está até correto, mas eu sempre concebi a graça muito mais do que um favor imerecido, porque eu posso fazer favor para uma pessoa que não merece. Agora, o que Deus fez, entregar o seu filho, irmãos, eu não entregaria o meu filho para morrer pelo meu amigo, dirá pelo meu inimigo. E Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu amor, quando Jesus morreu por nós, quando éramos pecadores, ou seja, inimigos. E o Jonathan Edwards vai dizer que quando pecamos é como se nós estivéssemos esbofeteando o rosto de Deus, porque os nossos pecados ferem a santidade de Deus. Dá para imaginar um Deus ferido? A santidade de um Deus santo ferido pelos nossos pecados, e Ele nos dá graça. Mas vamos, enquanto definição do senso comum, entender como um favor não merecido. Então, ainda dentro do parênteses, eu chego e falo, Deus, eu consigo o teu favor por minhas próprias forças. Aí Deus fala, tá bom, você consegue? Você só precisa cumprir 10 regrinhas. Aí Ele me entrega os 10 mandamentos. Só 10, irmãos. Então, assim, os 10 mandamentos é uma forma de humilhar o nosso eu e nós entendermos que nós não somos ninguém na fila do pão, como diz o povo. Por quê? Porque Deus só pede 10 coisas, irmãos, e nós não conseguimos cumpri-las. Eu posso cumprir uma, eu honro meu pai, mas em algum momento eu tomei o nome do Senhor em vão. Mas eu honro meu pai e nunca tomei o nome de Deus em vão. Aí Jesus vem e falou, mas você desejou uma mulher.
Então você já cometeu adultério. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Aí Jesus falou, você um dia desejou que aquela pessoa morresse. Já cometeu crime. Aí olha o que Jesus vai falar agora. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Uau, irmãos. A teologia de Cristo, ela é muito profunda. E por que eu tenho que amar meu inimigo, irmão? Porque o amor antes de Jesus era medido pelo próprio homem. Como assim, Sérgio? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Qual que era a medida que eu deveria amar o irmão? Eu. Então, à medida que eu me amo, eu amo você. Quando Jesus está perto de morrer, e aí eu acho profundo, irmão, que Jesus fala, olha, sabe aquele amor que a medida era o próprio homem? Deixa aquilo de lado. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Qual é a medida agora do amor do cristão? Cristo. E aí sobe o nível. Ou seja, eu tenho que deixar de amar o meu irmão como a mim mesmo. Eu não sou mais a medida do amor que Deus quer que eu dê para o meu irmão. A medida do amor que eu tenho que dar para o meu próximo é Cristo. Por isso que ele fala. Vocês estão entendendo como a Bíblia é para ser pensada? Por isso que ele fala, amai os vossos inimigos. Cristo foi capaz de amar todos os inimigos. Ele continua amando todos os inimigos. O homem está no pecado, inimigo de Deus, separado de Deus, mas Deus continua amando. Entendeu? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos persegue. E a oração aqui não é mais a oração imprecatória no sentido de que Deus, aquela pessoa me fez mal, quebra o queixo dela. Não, não é mais assim. É bem dizendo. Senhor, aquela pessoa deseja o meu mal, abençoa ela. Irmão, está vendo como que as ferramentas são outras? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Davi, no Salmo 3, versículo 7 que nós lemos, ele desejou que Deus quebrasse o queixo e tirasse os dentes do seu inimigo. Sabe quem era o inimigo de Davi no Salmo 3? Abisalão, seu filho. O contexto é de guerra, é isso. Agora, o que na nova dispensação, na dispensação da graça, somos orientados? Vamos lá. Jesus ordenou que amemos os nossos inimigos, conforme Mateus 5, 39 e 44, que acabamos de ler. Paulo, fazendo uma leitura do que Jesus falou, ele orienta a alimentar o inimigo se for necessário. Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21, que está escrito assim, Romanos 12, 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Uau, irmãos. A teologia de Jesus, ela é totalmente diferente, né? Se o meu inimigo, a pessoa que me caluniou, a pessoa que me desejou mal, a pessoa que me ofendeu, a pessoa que de repente pediu emprestado e não devolveu, a pessoa me prejudicou, se ela bater lá na sua porta e pedir alimento, você tem que alimentá-la. Entendeu? Mas por que isso? Porque agora a nossa luta não é mais contra o sangue, não é mais contra o corpo. Agora, só para finalizar essa parte, por que eu tenho que amar o meu inimigo? Olha o que a Bíblia vai dizer, né? Capítulo 6, versículo 12 de Efésios. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar. Ou seja, por que eu tenho que alimentar o meu inimigo se ele bater na porta? Porque a minha luta não é contra ele.
A minha luta é contra o pecado que está na vida dele, é contra o Satanás que o usa, contra o espírito, né, de demônio que está atormentando a vida dele. É contra esses são os verdadeiros inimigos. E Paulo, no finalzinho do versículo, vai dizer, né, contra os espíritos ou exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E como que eu venço isso? O versículo 13, a parte A diz: por isso, olha, Paulo mostra quem é o inimigo verdadeiro, aí ele fala: irmãos, por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Glória a Deus. O inimigo pode parecer poderoso, pode parecer forte, mas o nosso Senhor nos deu as ferramentas corretas. E por isso devemos orar pela salvação das pessoas, e entender que a nossa luta na graça, na dispensação da graça, não é contra a pessoa, não é contra o vizinho que está lá fazendo funk a madrugada toda, é contra as questões espirituais que estão envolvendo aquilo. Em resumo, irmão, ore mais, jejue mais, leia a Bíblia mais, peça a Deus mais discernimento. Com certeza nós viveremos um pouquinho melhor. Amém? Feito esse entendido um pouco dos salmos imprecatórios, agora vamos para os salmos de penitência. O que são os salmos de penitência? No sentido literal, penitência significa castigo, sofrimento, penalidade. Assim, penitência significa sofrimento. No Concílio de Trento, a Igreja Católica transformou a penitência em um dos 7 sacramentos. Ou seja, a Igreja Católica, nesse Concílio de Trento, que começou ali em 1545, uma forma de combater a reforma, né? Era uma resposta à reforma, eles começaram a colocar os sacramentos. E o que eram os sacramentos? Os sacramentos, segundo eles, eram os meios de salvação. Se não deixasse, se não praticasse um dos sacramentos, não era salvo. Porém, quando falamos de Bíblia, precisamos entender que a penitência não é uma forma de obter a salvação. Porém, é impossível falar em penitência como sendo uma forma de obter a salvação. Por quê? Porque a salvação, Efésios capítulo 2, olha o que vai nos responder, capítulo 2 e o versículo 8, olha o que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Ou seja, não há sacramento que eu faça que possa me dar salvação. É interessante, só um adendo, que nós falamos das penitências dos católicos e julgamos, mas às vezes, irmãos, aqui no nosso meio nós temos as nossas penitências também. Por exemplo, se você não fizer tal coisa, Deus não vai te abençoar. Meus irmãos, a bênção de Deus, ela é garantida não pela quantidade ou pelo nível de fidelidade minha. Ela é garantida pela fidelidade do próprio Deus, que Ele mesmo falou: eu sou fiel. Deus é fiel. Então, por mais que eu faça, quem garantirá sempre a minha bênção, ou a minha recompensa, ou o galardão, é a fidelidade de Deus. Não é o tanto que eu fiz, ou o tanto que eu deixei de fazer. É sempre a fidelidade de Deus. Claro, eu tenho que andar nas boas obras, eu tenho que praticar as boas obras, mas eu sempre ensino.
Eu não faço para ser salvo, como o conceito de penitência católico. Eu faço porque eu sou salvo. Então, por que eu prego o evangelho? É porque eu quero uma coroa? Não, irmãos. Eu prego o evangelho porque a salvação que Deus me deu é tão grande e ela é tão boa que aquilo que é bom eu quero compartilhar. Então, eu quero compartilhar do amor de Deus. Eu oferto para ser abençoado? Não, eu já me sinto tão abençoado e tão grato pelo emprego, pela saúde, pela família, que eu ofereço ao Senhor o meu dízimo e a minha oferta, em gratidão. Então não é porque a salvação trabalha muito isso, ela trabalha muito essa questão, Deus preparou as boas obras e eu ando nelas porque eu sou salvo. Então só esse adendo, eu não posso entender as penitências, sacramentos, como meios de obter a salvação. A salvação, ela foi e continua sendo uma obra exclusiva de Deus. A fé que eu tenho é o Espírito que opera em mim. A graça que está em mim foi Cristo quem derramou em mim. Então, que parte tenho eu na salvação? É só andar nela e glorificar a Deus e bendizer ao Senhor que nos escolheu, que nós estávamos predestinados ao inferno, mas quando entramos no barco da salvação chamado Cristo, agora estamos predestinados ao céu glorioso e de luz. Quais os salmos imprecatórios? Há vários, porém o mais famoso é o Salmo 51, né? Nós temos o Salmo 6 como exemplo de salmo imprecatório, de salmo de penitência, de salmo de penitência, mas, porém, o mais famoso de todos é o Salmo 51. O que eu acho engraçado nesse Salmo 51 é que ele é um dos mais conhecidos, mais estudados, porém ele nos traz algumas lições que às vezes nos fogem. Eu conheço o Salmo 51, mas quais as lições que ele nos traz? Primeiro, ele nos traz uma lição de que por mais que um homem como Davi, que foi segundo o coração de Deus, e isso é confirmado em 1 Samuel 13:14, Paulo, quando discursa em Antioquia, em Atos 13:22, ele também confirma que Davi era segundo o coração de Deus. O salmista Etan, escrevendo, ele fala que Davi era um homem ungido por Deus, mas mesmo Davi, com essa unção, com o coração segundo o coração de Deus, pecou. Às vezes, irmão, nós temos o ato de falar assim, pecou é porque não presta. Pergunto, quem que presta? Né? Eu não posso ser adepto da teoria de Maslow, né, e de outros psicólogos do comportamento humano que vai dizer que o homem nasce bom, é o meio que o corrompe. Não, irmãos. Por isso que eu falo, nós conhecemos o Salmo 51, mas não o estudamos. Olha o que o salmista vai dizer, versículo 5. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. O que Davi está falando aqui? Olha, a culpa não foi de Betseba, né, de Batseba, a culpa não foi de Urias, a culpa foi minha, porque o pecado já está em mim, porque eu já nasci em iniquidade. Olha a grandeza desse salmo de penitência. Essa é a verdadeira penitência, eu reconhecer que, por mais que eu tenha um coração segundo de Deus, como Davi o tinha no caso aqui, alcançar o perdão de Deus não é uma tarefa fácil por meus próprios esforços. Por quê? Porque eu sou um pecador, eu nasci em pecado, em iniquidade eu sou concebido. Eu acho isso fantástico, irmão. Isso nos traz um insight sobre a responsabilidade que nós pais, as mães, têm sobre evangelizar os filhos. Porque às vezes nós olhamos o nosso filho, ele é um anjinho, ele é perfeito.
Não, ele está fazendo isso porque é o amiguinho da escola. Não. Ele está fazendo isso, ele está mentindo, ele está batendo, ele está brigando, porque existe dentro dele uma coisa chamada pecado. Ah, irmão, você falar que meu filho, ele é um anjo, ele tem pecado. Sim, ele é um pecador. Eu tenho 2 que são pecadores. E que o meu papel é fazê-los reconhecer que eles precisam de Jesus. Mas vamos lá. O Salmo 51 também nos revela uma outra coisa que eu acho interessantíssima. Interessantíssima. Davi estava na dispensação da lei. Como alguém que estava na dispensação da lei, o seu pecado era para a morte. Mas ele consegue encontrar graça. Ele fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, né? Mas lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Isso é um conceito da graça, esse reconhecimento de uma purificação não só externa, porque os sacerdotes, eles usando o isopo, né? Que era tipo de uma planta aromática, que aparece na Bíblia ali pela primeira vez em Êxodo 12, do 21 ao 13, né? Ao capítulo 13, onde nós temos ali o ritual da Páscoa, e depois vai aparecer em outras referências. Você pegava aquele isopo, molhava ali num tipo de água, onde sangue aspergia, está purificado. Mas Davi vai falar: não, eu preciso não só da purificação externa, eu preciso da purificação interna. Aí ele vai falar um conceito que é da graça. Versículo 10, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Isso são conceitos da graça. O que isso nos mostra? Nos mostra, irmão, que Davi não queria apenas ser perdoado do seu pecado. Ele não queria só cumprir a lei. Entendeu? Ele não queria cumprir só o que mandava a lei. Ele queria um coração novo. Ele queria a oportunidade de viver em santidade novamente. Por isso que eu falei, nós conhecemos, todo mundo aqui conhece Salmo 51, mas estudá-lo fazemos pouco. Por quê? Porque a grande verdade que ele nos traz é isso. O problema de Davi reconhece isso, não era Batseba, era o seu coração. E ele sabia que um coração puro não dependia da autodisciplina, mas quem cria um coração puro é Deus. Davi dá um up, vamos por assim dizer, nos salmos de penitência, porque os salmos de penitência eram vistos como, vamos dizer assim, conforme o Concílio de Trento, rituais para se alcançar perdão. Mas o Salmo 51 ele vem e fala: não, o homem por si só não consegue vencer o pecado, ele precisa que Deus cria nele um coração puro, e só Deus é capaz de criar um coração puro. Só que outra coisa que eu acho interessante, irmãos, o Salmo 51 nos chama para uma oração transparente diante de Deus. Fala a verdade, irmão, é difícil ser transparente diante de Deus, né? Nós às vezes não contamos para Deus a nossa tristeza. Como assim, Sérgio? Sim, às vezes nós chegamos diante de Deus com uma hipocrisia e não somos sinceros o suficiente de falar: Senhor, olha, eu estou aqui hoje, mas bem de coração, minha vontade não era estar não, porque eu estou passando por isso, por aquilo, mas eu estou aqui, porque o Senhor é quem me dá a vitória. E agora dirá dos pecados, irmãos, e olha só para fechar esses salmos de penitência e nós irmos para o próximo. Quando eu falo que nós não somos transparentes diante de Deus, porque nós pedimos perdão para Deus de baciada. E o salmo de penitência nos ensina que tem que ser, pecado por pecado. Como assim de baciada, certo? Deus perdoa todos os meus pecados.
Deus sabe quais são os meus pecados, mas confissão, Ele quer ouvir da minha boca. Deus, hoje eu menti. Deus, hoje andando ali no centro, eu desejei uma mulher que não é a minha. Está vendo como é difícil? Deus, olha, eu estou aqui, Senhor, mas minha vontade, lá no trabalho, o Senhor sabe, me ajuda. Os salmos de penitência nos chama para essa realidade, a realidade de ser transparentes com Deus. E eu pergunto, irmão, somos transparentes? Não, porque nós pedimos de baseada, perdoa todos, enquanto que é pedir perdão do pecado que eu cometi. E o Salmo 51 nos mostra isso. Tranquilo? Vamos para outra classificação, salmos de gratidão. Olha que interessante, começamos com os imprecatórios, né? Uns salmos meio vingativos. Chegamos nos salmos de penitência, lembrando que o Salmo 51 não é o único salmo de penitência, né? Mas chegamos agora também no salmo de gratidão. E aí um salmo preferido, eu acho que por quase todos nós, né? Salmo 116, 12. Ele abre essa sessão dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tá vendo? Às vezes eu posso olhar e achar assim, Deus, eu trouxe aqui, ó, e achar que eu dei muito. Mas quando eu começo a pesar na balança, eu percebo que o que o Senhor fez por nós é muito maior, né, irmãos? O que posso dar? Por mais que eu entregue a minha vida toda em louvor e adoração ao Senhor, ainda é muito pouco. Porém, mesmo sendo pouco, entregue. Por quê? Porque a ingratidão, ela é pecado. Como assim, Sérgio? Sim, em Tessalonicenses nós temos uma ordem dada por Deus para glorificarmos a Deus e agradecermos ao Senhor por tudo. Qual que é a ordem? Em tudo, dai graças. Ou seja, a ingratidão direcionada a Deus e aos homens é pecado. Meu Deus do céu, agora o Sérgio pegou de novo. Sim, irmãos, e nós vivemos a época da ingratidão com Deus e com as pessoas. Nós não somos gratos às pessoas, nós não agradecemos o favor que uma pessoa faz por nós. Nós vivemos a época que tudo que me faz é obrigação. Estão entendendo? Isso é um mal da nossa geração, achar que tudo que é feito para mim, todo benefício é obrigação. E aí, se eu não sou grato aos homens, dirá a Deus. E aí eu chego diante de Deus e só peço: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Faz, dá, tá pouco, quero mais. Entendeu? E eu não agradeço, irmãos. É verdade, pode ver, eu não sou muito adepto, mas hoje é a campanha dos 7 muros que cai, dos 10 mergulhos, é a campanha do pão, é a campanha da multiplicação e a campanha da gratidão. Vamos fazer aqui uma campanha, você só tem que vir para agradecer. Vocês estão entendendo? Nós, às vezes, criticamos, mas nós estamos no meio, inseridos e agimos como pessoas que faz parte de movimentos positivistas, de prosperidade, onde coloca Deus como nosso servo, como nosso escravo. Eu pedi, Deus tem que fazer. E o salmista, na contramão, ele fala: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Por mais que eu faça, ainda a pergunta continua: o que eu darei? O que eu darei? O que eu darei? Uma das formas de demonstrar gratidão a Deus é por meio dos cânticos de louvores. Nossos louvores, eles são manifestações de gratidões, de afeições
santas e puras e de gratidão ao Senhor? Ou os nossos louvores são só petições? São louvores antropocêntricos? Ah, Sérgio, lá vem você com essa coisa de louvor cristocêntrico. Eu ouvi o fulano dizer que Cristo não tem um ego ferido. Cristo não tem mesmo, irmão. Se eu não adorar, ele continua sendo Cristo. E se eu adorar, ele continua sendo Cristo. O beneficiado da adoração sou eu, que aprendo a ser grato. Entendeu? Então, o que eu preciso compreender? Que os louvores têm que ser, sim, cristocêntricos, para Cristo, para o Senhor. Louvores que exalte a pessoa de Deus, a beleza de Deus, o nome de Deus. Os salmos são isso. Os salmos são louvores que exaltam a beleza de Deus. Por exemplo, Salmo 103, versículos do 20 ao 20, nós somos 20 ao 22, nós somos convidados a louvar a Deus por seu amor e por sua graça. Olha o que o salmista Davi diz. Ele atribui, ele entrega ao Senhor o melhor da sua afeição. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Já pensou, irmão, o que Davi está pedindo? Senhor, com toda a minha força, com todo o meu intelecto, toda a minha inteligência, todos os meus dons, estão aqui para te bendizer, para te louvar, para te adorar. E aí, irmãos, o louvor, ele é fantástico, porque olha o que Davi vai dizer. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha a gratidão. O louvor, ele é pedagógico. O louvor, ele tem que me fazer lembrar do que Deus fez por mim. É Ele que perdoa todas as iniquidades, sara as enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade, de misericórdia, quem enche a tua boca de bem, ou seja, quem põe a comida lá na tua mesa, é Deus. Mas sou eu que trabalho. Se o Senhor tirar a saúde de você, então é Deus. Está entendendo? Olha aqui um verdadeiro louvor onde Deus é o centro. E um louvor de gratidão. Senhor, eu estou te agradecendo porque os bens que eu tenho são teus, né? De sorte que a minha mocidade se renova como a águia. O Senhor é quem faz justiça e juízo pelos oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés. E aqui ele vai trazendo um relato da grandeza e da misericórdia de Deus. E ele finaliza lá os salmos dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Né? E quando eu sou grato a Deus, irmãos, eu preciso entender, os problemas vêm, mas o fato de eu ser grato ao Senhor me faz compreender que o Senhor é poderoso para me dar a vitória. Por mais que a expressão, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria que vem pela manhã não é literal, porque às vezes a noite pode durar 70 anos, a noite pode durar 10 anos, né? Eu não sei quanto tempo você está na noite, mas um dia a alegria vem pela manhã. E o que me faz enxergar essa alegria que vem pela manhã? A gratidão, porque eu olho tudo que Deus fez na minha vida, eu vejo que o que eu estou passando é muito pequeno, perto do Deus que me salvou, que me tirou do mundo. Então, a expressão não é literal, né? Não deve ser enxergado de forma literal, mas me traz uma grande lição. Eu tenho que esperar no Senhor. Eu tenho que esperar no Senhor. Por quê? Porque os motivos para louvá-lo uma hora chega. Amém? Na lição de número 10, aqui continuando, ainda na classificação dos salmos, agora nós temos os salmos da lei. Os salmos da lei. Então passamos pelos salmos imprecatórios, os salmos de penitência, os salmos de gratidão, e agora chegamos aqui nos salmos da lei. Quando nós lemos lei, principalmente no Antigo Testamento, ou testemunho, ou juízo,
ou estatuto, ou mandamento, ou preceito, o autor bíblico, ele tinha por referência o que nós hoje temos como a Bíblia, a palavra de Deus. Então, todas essas expressões referem-se à Bíblia, palavra de Deus. Nós temos muitos salmos de lei, muitos salmos que enaltecem a Bíblia como palavra de Deus. Volto a dizer, irmãos, esse pensamento que coloca a Bíblia como um livro que contém a palavra de Deus é um pensamento da neo-ortodoxia ou nova ortodoxia, que começa ali com Calbart. Calbart foi um liberal. O liberalismo é diferente da neo-ortodoxia, viu? O liberalismo, ele vai dizer Deus não existe. A Bíblia é um livro histórico, cheio de mito, e não, acabou. Não é a palavra de Deus. Calbart ali, no contexto de guerra, ele vê seus amigos escrevendo e assinando o tratado a favor da guerra. Calbart era um pacifista. Ele fala, opa, esse pensamento liberal não é para mim, não serve. E aí ele volta para os reformadores, mas aí ele bebe dos reformadores, porém continua com alguns pressupostos da teologia liberal. E o grande problema foi, calma aí, a teologia liberal fala que a Bíblia é só um livro. E aí o Calbart inaugura uma frase que talvez você já tenha escutado. A Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Esse é o pensamento da nova ortodoxia. Eu não estou aqui questionando a piedade de Calbart. Para mim é um dos maiores teólogos da modernidade. O seu pensamento é tanto que é antes e depois de Calbart, enquanto teologia. Mas eu estou falando enquanto ortodoxia é errada, porque a Bíblia não contém. Ela é a palavra de Deus. E por quê? Qual que é o problema do pensamento de que ela contém? Aí abre brecha para Jesus como chave hermenêutica. Só é palavra de Deus o que Jesus falou. Então, quando Jesus fala que amar o teu próximo como a ti mesmo, é palavra de Deus. Mas quando Paulo vai falar sobre a questão homoafetivo, não é palavra de Deus, porque Jesus nunca falou nada contra a relação homoafetiva. Então, não é palavra de Deus. Só que ele só esquece de uma coisa, né, irmão? Jesus não escreveu nenhuma palavra. A única palavra que Jesus escreveu foi na terra e ninguém sabe o que ele escreveu, né? O que temos nos evangelhos são relatos dos seus discípulos que estão escrevendo aquilo que Jesus falou. Entendeu? Então, essa coisa de Jesus como chave hermenêutica defendida por alguns teólogos é furada de pessoa que não tem coragem de falar assim, eu não creio na Bíblia, a Bíblia só serve para mim naquilo que massageia o meu ego. O que deixa de massagear o meu ego não é palavra de Deus. E aí eu volto a dizer, irmãos, amo estudar, estudo a Bíblia, amo teologia, amo ler livros, mas nenhum livro é superior à Bíblia. Porque a Bíblia, para mim, não contém, ela é a palavra de Deus. Até mesmo quando o autor, como o caso de Jó que nós estudamos, coloca o pensamento dele em relação ao sofrimento, é Deus me ensinando. Entendeu? Então eu preciso ter isso. E os salmos da lei, principalmente o Salmo 19, o Salmo 119, eles são necessários. Por quê? Porque eles são salmos que enaltecem e confirmam a grandeza da Bíblia enquanto palavra de Deus. E qual que é o problema desse pensamento da nova ortodoxia ou neo-ortodoxia? É que nossos cultos, irmãos, a Bíblia tem sido ficada de lado. Sabe aquela coisa que aconteceu na época de Josias? A Bíblia perdida no templo? Em muitos dos nossos cultos, a Bíblia está perdida no templo. Como assim, Sérgio? Nós cantamos e eu gosto de louvor. 10 minutinhos para pregação. E é aquela pregação, irmão, coach, sabe?
aquela coisa Deus está fazendo, Deus está dando, alcance o melhor que há dentro de você, voe como águia. E muita gente voando como águia está caindo e se machucando feio. Aí põe lá uma música para ficar melancólico, triste, emotivo, enquanto que a Bíblia, a pregação, ela tem que me fazer, irmão, sentar e pensar a minha situação diante de Deus. Esse é o culto racional que Paulo vai falar. É o pregador me chamar e falar, puxa vida, eu saio desse culto hoje aqui quebrado, reconhecendo que eu sou um pecador miserável diante de Deus, mas que Jesus veio para me salvar. Né? Olha o Salmo 19, versículo 7, que vai dizer acerca da Bíblia, que alguns falam que contém a palavra. A lei do Senhor é perfeita. Algum outro livro é perfeito, irmãos? Você lê lá, por exemplo, as Institutas de Calvino, perfeita. Teologia sistemática de Charles Finney, perfeita. Os Salmos, o Tesouros de Davi de Charles Spurgeon, perfeito. O Peregrino de John Bunyan, perfeito. Não. São livros excelentes, que eu já li, magníficos. Mas não são perfeitos. Agora, a Bíblia, ela é perfeita. E por que ela é perfeita? Porque ela refrigera a alma, ela testemunha do Senhor e ela é fiel em dar sabedoria aos simples. O homem mais simples, irmão, o homem talvez que não tenha lido tantos livros como alguns de nós, mas se ele lê a Bíblia, ele alcança a sabedoria. Não sei se você já conversou, conhece alguém assim, fala, poxa vida, a pessoa tem uma cultura tão pouca, tão rasa perto de alguns, mas você senta para ouvir, é sabedoria, parece um poço de sabedoria, porque lê a Bíblia, porque busca na Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita. Esse Salmo 19, ele é tão... a intenção do salmista Davi é testemunhar a grandeza da palavra de Deus, que, por exemplo, dos versículos 7 ao 14, né, ele exalta o poder e a perfeição da lei do Senhor. O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele falou, vocês erram por não examinar e não conhecer as Escrituras. Não é só ler, é examinar, é conhecer, é aplicar o nosso coração a estudar. E aí Paulo vai dizer uma coisa que, para Timóteo, persista em ler. Já disse, irmão, volto a dizer, o cristão que não lê a Bíblia diariamente, ele está inserido no pecado de negligência. Como assim, Sérgio? Porque Deus me chamou para uma fé que tem por base um livro. Deus não podia, como faz, se revelar só na natureza? Para eu poder contemplar e ficar? Deus é lindo. Mas se Deus achou por bem se revelar em um livro, é porque Ele quer que eu leia esse livro. Ou Deus deu a Bíblia por dar? Tá aí, quando der vontade você ler. Não. É diariamente. Então, a não leitura diária, o não examinar diário, implica no pecado de negligência com a base da minha fé, que é a Bíblia. Aí você pega pessoas de outras religiões que têm os seus livros sagrados, no mínimo eles leram uma vez só. Mas leram uma vez, no mínimo. E se nós fizéssemos um censo no nosso meio, quantos de nós já lemos a Bíblia toda? Muito pouco. Mas eu sei a novela, o que passa, eu sei o fuxico, eu sei tudo, mas a Bíblia, e isso é perigoso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, é ela que é perfeita, não é o site, não é o sermão, igual eu sempre digo, eu sou um fanzaço da obra e teologia de Spurgeon e de Jonathan Edwards, mas os livros de Edwards, por mais densos que sejam,
não chega na profundidade da Bíblia. A Bíblia é um poço sem fim. Quanto mais você mergulha, quanto mais você cava, mais sabedoria tem. Ela tem que ser o meu livro de cabeceira. Entendeu? Eu posso deixar de ler os meus livros, mas a Bíblia, pelo menos um versículo. Vamos colocar um versículo, não vamos colocar 2, 3 capítulos, não, mas um versículo só eu tenho que ler. Por quê? Porque ela é perfeita. Salmo 119 vai dizer que a Bíblia, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós vivemos na época das trevas, né? Momentos tenebrosos, dias difíceis. E como que eu consigo caminhar nesses dias de forma sóbria, inteligente, sem perder a direção, sendo guiado pela lâmpada do Senhor e pela luz do Senhor, que é a palavra dele. Lendo a palavra eu vou ter respostas. Lendo a palavra eu tenho consolo. Lendo a palavra eu sou edificado, eu sou exortado, lendo a palavra. O Salmo 119, irmãos, só alguns adendos aqui sobre ele. Por mais que ele seja conhecido, e por mais que Davi seja o autor da maioria dos salmos, tá bom? Não tenho como afirmar que Davi foi o autor desse salmo. Estou falando isso porque, às vezes, nós nos empolgamos e começamos a atribuir todos os salmos a Davi, não é? Inclusive, quando vamos ler Salmo de Davi, abra sua Bíblia nos Salmos de Davi. Vamos ler o Salmo 46, poxa vida. Foi os filhos de Coré que escreveu, não foi Davi. Davi já estava morto quando esse salmo foi escrito. O contexto dele, quando Senaqueribe vai invadir Jerusalém. E aí o rei Ezequias, todo desesperado, vai orar e Deus inspira os filhos de Coré, que era um tipo de coral, para cantar aquele louvor. Entendeu? Então o Salmo 119 pode ser que seja Davi. Há nomes como Esdras, como Zacarias, Ageu, enfim, eu não sei quem foi o autor. O que eu sei é que o Salmo de Davi é um poema acróstico. O que é um poema acróstico? É um poema onde o alfabeto, letras iniciais de nome de pessoas ou do alfabeto, eles aparecem ou no início da poesia ou no meio, e quando você vai lendo, no material que vocês receberão, eu vou até mandar um exemplo para vocês de poema acróstico, né? E ali, quando você lê, em destaque você vê que tem um alfabeto ou um nome de uma pessoa, de um lugar escrito, tá bom? O Salmo 119, ele é um acróstico por quê? Porque ele toma por base o alfabeto grego, com as suas 22 letras. Se você abrir aí o seu Salmo 119, você, em cada sessão, porque ele é dividido em sessões, né? Em 8 sessões, você tem aí, por exemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ri, Vov, Het, Zain, Kaf, Tet, Men, Lamed, Samek, En, Nu, Tsad, Pi, Rest, Shin, Kof e Tal. O que são isso? Línguas estranhas? Não, irmãos. Isso é o alfabeto hebraico. Suas 22 letras. Então, ele é um acróstico. Por quê? Porque ele é formado pelas 22 letras do alfabeto hebraico, entre eles o Dalet, o Nu e o Shin, que são letras desse alfabeto hebraico. No material que eu preparei para vocês receberão, tem o alfabeto em hebraico, com a pronúncia, tudo certinho. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Não vamos nos aprofundar, até porque o nosso curso é um curso básico, não tem por objetivo se aprofundar nas línguas, mas eu trago sempre alguns insights aqui para que vocês possam entender, tá bom? Então, esses são os salmos da lei.
E para finalizar essa sessão, eu quero apenas ler aqui o Salmo 119:1, que diz: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Irmãos, quando eu coloco que nós temos que ler a Bíblia diariamente, é porque o meu desejo é que vocês, e que eu também, né, e essa é a vontade de Deus, que nós sejamos bem-aventurados, felizes. E essa felicidade, essa bem-aventurança passa pelo conhecimento, pela leitura, por andar no caminho do Senhor. Não há bem-aventurança fora do caminho do Senhor, né? Fora da lei do Senhor. Então a lei do Senhor é isso, tá bom? Vamos para o próximo salmo, que é o salmo didático. O que é o salmo didático? Qual que é o objetivo dele? Quando falamos de didática, didática é a arte de ensinar. Assim, os salmos didáticos são aqueles que ensinam o homem a buscar a direção e o auxílio de Deus. Então, qual o grande objetivo dos salmos didáticos? Ensinar o homem a buscar e a confiar na direção e no auxílio de Deus. Bom, didática é a arte de ensinar. Entre os salmos didáticos são destacados o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 91, o Salmo 120 e o Salmo 127. É interessante essa classificação, essa categoria dos salmos didáticos, irmãos, porque o louvor, a música, ela tem o seu lado didático também. Você lembra que eu falei quando eu citei na gratidão o Salmo 103, que o nosso louvor tem que ser cristocêntrico, tem que ser um louvor que nos faça lembrar do Senhor. E o louvor, ele não é a ferramenta principal, mas o louvor, ele deve nos ensinar. E aí, eu gosto de louvor, irmãos, mas a minha crítica ao que eu vejo hoje, que a música tem 10 minutos, mas é 10 minutos só falando amém. O que eu aprendi? Amém. Não aprendi mais nada. Eu não aprendi uma palavra nova. Por exemplo, no contexto nosso, nós temos um inário, né, conhecido como harpa. E alguns que não gostam da harpa alegam que o seu vocabulário é difícil. Mas é isso mesmo. É para eu pegar o dicionário e lá, por quê? O que é fenecer? O que Beulá? O que é Beulá? Eu vou lá, eu descubro que Beulá está na Bíblia. Vocês estão entendendo? Você pega muitas músicas dos cantores clássicos, como Charles Wesley, por exemplo, que foi um dos trovadores de Deus da época. São hinos que você tem que escutar e estar com o dicionário do lado. Nossa, isso é bom, irmãos. Isso enriquece o nosso vocabulário, isso nos faz pensar. Os louvores deveriam ser para nós pensarmos e não nos emocionarmos apenas. Vocês estão entendendo? E aí vamos para um exemplo aqui, o Salmo 46. Olha um exemplo de louvor me ensinando. Um exemplo, o Salmo 46 é um louvor, não é uma oração. Uma composição, foi escrito no contexto qual? Isaías 37 a 38, Senaqueribe manda uma carta, o rei Ezequias pega aquela carta, fica com medo, vai orar, Deus inspira um louvor para os filhos de Coré. Aí nesse louvor, Deus vai ensinar o povo. Está entendendo? Não fica só amém, 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 ou aleluia, aleluia. Não, vem cá. Olha, Deus fala, eu vou ensinar vocês. Primeiro que eu quero que vocês entendam, vocês aprendam que Deus é. Deus é o quê? Refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Por Deus ser tudo isso, eu não temo mal.
a terra pode se mudar, pode se abalar, as águas podem se perturbar, mas eu vou ficar calmo, porque há um rio, e esse rio é de Deus, e as correntes desse rio de Deus alegram a cidade. Deus é aquele que me traz alegria no meio da luta. Olha o louvor ensinando, Deus está. A segunda coisa que o Salmo 46, um louvor que inspirou inclusive o hino tema da Reforma Castelo Forte, me ensina, Deus está. Deus está onde? Está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas Deus que está no meio do seu povo levanta a sua voz e o Senhor faz cessar as guerras. Agora olha o louvor, Deus faz. Então Deus me ensinou através do louvor do Salmo 46, quem Ele é, o que Ele faz, né, aonde Ele está, e agora Ele vai me ensinar o que Ele faz. O que Ele faz? Ele faz cessar as guerras, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros. E aí os versículos que eu mais gosto, irmão. Versículo 10, aquietai-vos, que no hebraico, né, a ideia não é aquietai-vos, a ideia é durma. Já pensou, irmão, você recebe a carta do rei mais poderoso, dizendo, eu estou indo aí na tua casa derrubar tudo, e Deus fala, durma. Por que Deus pede para dormir? Porque quando estamos preocupados, a primeira coisa que nós perdemos é o sono. E o sono é uma das maiores demonstrações, quando eu durmo, é uma das maiores demonstrações que eu confio em Deus. Porque qual é o momento que eu estou mais vulnerável e frágil? Quando eu estou dormindo. Então, quando eu durmo, eu estou falando, Senhor, eu vou descansar, agora o Senhor pode cuidar de mim, pode tomar conta da minha casa, aleluia. Aí olha o que diz, durma, aquietai-vos, para que você saiba que eu sou Deus. Deus está falando, durma, e deixa eu mostrar que eu sou Deus, eu cuido, eu serei exaltado. Então olha o que o louvor nos ensinou, o louvor do Salmo 46, que Deus é, que Deus está e que Deus faz. Está entendendo, irmão? A parte pedagógica do louvor, eu sempre costumo dizer que os louvores que mais ensinam, e de forma muito simples, são os louvores infantil. Como assim, Sérgio? Quer ver um exemplo? Se eu não conheço Jesus, mas eu entro em um culto, e tem um grupo de criança cantando, havia um homenzinho torto. Eu sou esse homem torto. A minha vida é torta, a minha casa é torta, tudo que está em mim é torto. Mas, um dia, esse homem encontrou a Bíblia, ou seja, se eu me dedicar a conhecer a Bíblia, tudo pode endireitar. O que é isso? Plano de salvação. Eu estou torto, tudo na minha vida está torto, mas por meio da palavra, Jesus me endireita, Jesus me salva, Jesus me corrige, Jesus coloca as coisas no lugar. Os salmos é isso, quando nós lemos os salmos, uau, está entendendo? Então, a mensagem que fica, vamos lá para outro salmo didático, o Salmo 91, tão conhecido, né, por muitos deixado em cima da estante, cheio de poeira, mas não é isso, Deus não deixou o Salmo 91 registrado para isso. Qual que é a didática, o ensino do Salmo 91? O Salmo 91 nos ensina, acima de tudo, que eu posso encontrar segurança, descanso em paz em Deus, mesmo estando em momentos de guerra. Mas como que eu alcanço? Olha lá, de novo, segurança, descanso e paz, me escondendo em Deus. Se a minha vida estiver escondida em Deus, eu tenho segurança, eu tenho descanso e eu tenho paz. O Salmo 127 me ensina, né, o salmista Salomão me ensina sobre a família, a casa que é abençoada. E que casa que é abençoada? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmão, eu posso participar de palestra, e eu acho isso muito bom, viu?
já o Casados para Sempre, trouxe muita edificação para a minha vida, para a minha família. Eu posso participar de todos os cultos, eu posso participar do curso de teologia, mas se o Senhor não edificar a minha casa, se Deus não for o centro da minha casa, irmãos, eu estou trabalhando em vão. Então eu tenho que chamar Jesus para o jantar, tenho que chamar Jesus para o café da manhã, tenho que chamar Jesus para ser o centro. Vamos tomar uma decisão aqui, eu e minha esposa, um exemplo, vamos tomar uma decisão. Vamos chamar Jesus aqui para... Jesus, orienta aqui, qual que é o caminho? Fala a verdade, irmão, nós esquecemos essas coisas, né? A gente fala que era coisa dos crentes do passado, coisa de crente doido, mas essas coisas edificavam, tinha menos divórcio, tinham mais crentes com os lares abençoados, simples muitas das vezes, mas eram mais abençoados. Por quê? Porque era Deus que edificava, entendeu? Então, aí a hora que Salomão vai dizer sobre os filhos são herança do Senhor. Em muitos lares os filhos são reconhecidos, irmão, como, a gente fala bênção, mas é pejorativamente, essa bênção. A gente quer falar outra coisa. E como temos cuidados das heranças do Senhor? Aí isso cai lá no Salmo de Penitência 51. Levar o meu filho ao caminho da sabedoria, a ponto de ele ser sábio e querer, quando adulto, receber Jesus. Ou criança mesmo, mas quando adulto, quando vier as coisas da vida, ele fala, não, lá na minha infância eu aceitei Jesus, eu quero continuar com esse Jesus que eu aceitei, né? E olha o que vai dizer, ó, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O Salmo 1 também, que é um salmo didático, eu gosto demais desse Salmo 1, irmão, porque ele quebra toda a barreira. Sabe aquele versículo de Gálatas que fala que em Cristo não há homem, não há mulher, não há servo, não há senhor, não há grego e não há judeu? Aonde que Paulo possivelmente encontrou base nisso? Salmo 1. Porque quando Deus olha para a terra, Deus não vê negro, branco, alto, baixo, pobre, rico, pentecostal, não pentecostal, calvinista, arminianista, não. Deus vê bem-aventurados, salvos, e Deus vê ímpios. Só existe dois povos para Deus na terra. Os salvos, que estão em Cristo, e que aí esses salvos que estão no corpo de Cristo não tem... Deus não divide, você que é mais riquinho, tem uma parte sua no céu. Você é mais pobre, você é mais bonitinho, você é mais feinho, não. É povo de Deus, é justo. E a outra parte que são os ímpios. É simples. Está vendo como o evangelho é simples? Nós que dificultamos. Porque Deus só vê dois povos, salvos e ímpios. E aí o Salmos 1 vai nos ensinar o quê? O que define em qual povo eu estou é o tanto que eu aplico o meu coração a conhecer a palavra do Senhor. Olha, novamente, a lei, a Bíblia, suficiente, inerrante, né? Inerrante, palavra de Deus e perfeita palavra de Deus. Porque vai dizer assim, ó, o Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Então Deus já está fazendo divisão entre os bem-aventurados que são salvos e os ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. E se lembra que eu falei que Deus me deu uma fé que tem um livro? Olha o que diz aqui. E nele, e na sua lei, medita dia e noite. Para meditar eu preciso ler. Ou seja, é diariamente. A Bíblia tem que ser o meu livro de cabeceira. Tem que ser o meu livro anotado. Tem que ser o meu livro que a capinha está até velha de tanto manusear, de tanto ler. Leia a Bíblia, irmão, diariamente, né? Então, os Salmos 1 são didáticos e eles nos mostram isso. Outro salmo didático é o Salmo 15, que em sua epígrafe ou título fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Quem são os verdadeiros cidadãos dos céus? E aí o salmo começa, olha a Bíblia nos ensinando. Alguém aqui já fez essa pergunta, irmão?
Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Alguém aqui já fez essa pergunta? Tá vendo, irmão? Como a leitura da Bíblia diária nos leva a perguntar: Senhor, quem que pode herdar o céu? Porque eu olho para mim, eu acho que eu posso, mas será que eu posso mesmo? Aí é o que Davi vai falar: quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala a verdade segundo o coração, não difama com a sua língua. Irmão, aqui já pega a maioria de nós, né? Nem faz mal ao seu próximo. Será que aonde eu estou eu não tive que puxar tapete de ninguém? Eu cheguei porque eu cheguei? Né? Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não é só eu fazer o mal. É alguém vir falar do irmão, deixa o irmão lá em paz. Deus trata com ele. Mas como que nós fazemos? É verdade? Irmão, eu vou acrescentar. Ele usa óculos. Além de gel, ele usa óculos. E digo mais, eu acho que o gel dele é de péssima qualidade. Está entendendo? Olha, você está vendo como é... A Bíblia ela é didática. E qual que é o objetivo de tudo isso, irmão? Eu olhar para mim e falar: Senhor, me ajuda. Sem o Senhor eu não consigo chegar no céu. Né? Vamos continuar. Cujo os olhos despreza aquilo que é sujo. Aqui é o que Jesus falou, né, sobre os olhos. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo jure com dano seu não muda. Quantas vezes nós voltamos atrás, irmão, porque eu prometi uma coisa, mas eu vejo que eu não vou ter lucro e eu volto atrás. Né? Palavra de... muitos viveram aquela época que a palavra de um cristão valia muito mais do que o carnezinho. Não era assim? E hoje já não mais. Não, vamos no cartório, eu não sei. Já levei tanto calote. Palavra nossa, irmão, tinha que valer mais do que um cartório, mais do que um boleto, mais do que um Serasa, porque a minha palavra é de cristão. Deveria. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra inocente, quem faz isso nunca será abalado. Aprenderam nessa noite, irmão, como quem pode herdar o céu? Pergunto, é fácil? Mas, por isso que eu li lá que isso não vem de nós, é o Senhor. É aquela grande questão, Deus só deu 10 mandamentos. Cumpra 10, só 10 regrinhas. Mas eu não consigo cumprir. Finalizando já esse livro fantástico, livro que nos edificou muito. Última classificação aqui são os salmos de louvor. Os salmos de louvor, eles têm por base uma palavra chamada aleluia, que transliterado e não traduzido quer dizer louvor, louvado seja o Senhor, ou louvor, ou louve ao Senhor. Por que transliterado e não traduzido? Quando nós vamos principalmente estudar os originais, as línguas ali originais, as línguas bíblicas, por exemplo, há muitas palavras no hebraico que, se eu for traduzir, o que é traduzir? É eu pegar a palavra e colocar ela lado a lado e aí eu faço a tradução. Um exemplo, eu pegar em inglês father, traduzo ali, é pai, não tem, é tradução. E transliteração é quando eu pego a fonética ou a ideia e eu traduzo. A palavra aleluia, se eu fosse traduzir, não daria o que nós temos hoje como louve ao Senhor, mas a sua transliteração, o seu som fonético, o seu trabalho, a sua ideia é essa. Para que os irmãos entendam, ainda usando o inglês como exemplo, tem alguns livros, se você for ler em inglês, vai estar lá Sunday Blue. Domingo azul, se eu for traduzir, faz sentido?
né? E a mulher estava no Sunday Blue. Poxa, ela estava num domingo azul, mas o que isso tem a ver? Aí quando você faz a transliteração da ideia, do pensamento, o que é o Sunday Blue? É luto. Quando você escutar uma música em inglês, você vai lá, Sunday Blue, falando luto, a ideia de luto. Então eu não consigo traduzir, mas eu pego a ideia, então ela estava de luto, entendeu? Aquele fim de semana ela estava de luto, aquele dia ela estava de luto. É a mesma coisa a palavra aleluia, tá bom? Os salmos de louvor eram utilizados conforme a tradição judaica nas festas da Páscoa. Então, se isso for verdadeiro, em Marcos capítulo 14, 26, irmãos, toda vez que eu leio esse versículo, eu não esqueço o dia que o irmão chegou para mim e falou: ô, irmão Sérgio, descobri mais um ministério de Jesus. Eu falei: rapaz, para mim, mas qual? Jesus tinha mais um ministério. Aí eu falei: qual? Me mostra aí. Olha o que diz aí Marcos capítulo 14, versículo 26. Aí eu li, que fala o quê? Vamos ler aqui, ó. Diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele falou: Jesus era cantor. Eu falei: Jesus cantou, não sei se ele era cantor, mas como um bom judeu, ele gostava de música. Então esse texto, irmãos, eu não esqueci mais. Então, se os salmos de louvor eram salmos entoados na Páscoa, nós podemos dizer então que os salmos atribuídos assim, tradicionalmente a essa categoria, que é os salmos de 113 a 118, talvez tenha sido um dos salmos entoado por Jesus. Ou o salmo 136 também, que é um salmo de Páscoa, pode ter sido entoado por Jesus. Mas não podemos afirmar, irmãos. Fato é, esses salmos, segundo a tradição, eram salmos cantados antes da refeição da Páscoa. Um salmo que o nosso livro-texto destaca aqui como salmo de louvor é o Salmo 136, que ele vai dizer, e segundo a tradição, esse salmo era cantado no momento alto da Páscoa, né? E onde a palavra louvor aparece 26 vezes. Ou seja, isso nos mostra que a importância que os judeus davam ao louvor na hora da Páscoa. Por isso que eu disse que o louvor ele deve ser didático, ele deve nos ensinar e ele deve nos levar a uma adoração a Deus. O louvor é para adorar a Deus, irmãos. Passou de louvor, eu cantei uma música e na música não fala nada de adoração a Deus, é música. Louvor, né, que é a ideia de aleluia, que transliterado é louve ao Senhor, é para Deus. Então fui lá, fiz uma música em homenagem à minha esposa. Não é um louvor, é uma música. Está errado? Não, não está errado. Tem salmos que foram feitos em homenagem a Davi. Mas, veja só, eles atribuíam não um hedonismo a Davi. Eles atribuíam o sucesso de Davi ao Senhor. O nosso problema é que às vezes eu quero fazer uma música, por exemplo, para minha esposa, e eu faço um hedonismo. Quero fazer uma música em homenagem ao meu pastor, e ali está cheio de hedonismo ao homem. E eu esqueço de louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu pastor, do meu filho. Está entendendo? É por isso que às vezes as pessoas falam assim: mas aquele cantor não é cristão e fez uma letra. Mas você pode ver, em algum momento a letra dele deixa de apontar para Cristo e aponta para o homem. Porque é graça comum. O homem só é capaz de escrever apontando para Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o nosso louvor deve ser uma forma de adoração ao Senhor. Olha o que o Salmo 7,17 diz: eu louvarei ao
Senhor. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao seu nome, ó Altíssimo. A adoração, ela é tão escassa, a verdadeira adoração, que Jesus falando que o Pai procura. Se Deus procura, é porque nós podemos entender que nem toda manifestação de adoração ou de palavras bonitas são adoração mesmo. Porque aí entra o outro fator, né, irmãos? Deus conhece o coração. Às vezes estou cantando bonito ali, mas só são palavras. Os salmos, eles eram salmos de louvor, eram salmos que destacavam a benignidade e as obras de Deus, né? Se os salmos eram o inário de Israel, então podemos destacar que a música que Paulo e Silas estavam cantando enquanto preso, possivelmente era uma oração e um louvor retirado dos salmos, né? Possivelmente um imprecatório, não sei, Deus, pega quem me prendeu aqui, faz justiça. Não, eu creio que não, porque Paulo e Silas já estavam na graça, mas eles estavam ali louvando ao Senhor. A adoração move o coração de Deus. A adoração, ela é capaz de chamar a atenção de Deus. Em Atos 16, 26, que é o caso de Paulo e Silas, enquanto eles oravam e adoravam e louvavam, o que aconteceu? Os alicerces das cadeias se moveram, irmãos. Então, assim, o que eu entendo? Que lágrimas, gemidos, podem não comover Deus, mas a verdadeira adoração, ela chama a atenção de Deus, ela move o coração de Deus. Então, se quisermos chamar a atenção de Deus, adoremos. Para finalizar essa lição e esse livro, algumas colocações aí no texto 5º, algumas informações complementares. Nos Salmos vocês verão constantemente a palavra selá. Selá não significa seilá, viu? E não significa será. Possivelmente é uma pausa ou um aumento no volume da voz. É possível? Sim, mas a maioria dos estudiosos entendem selá como uma pausa, e é assim o mais defendido na academia, tá bom? Epígrafe, conforme já citei para vocês, significa títulos. Então é como vocês pegarem salmos, que vai estar epígrafe e tal, quer dizer título. Os salmos de ensino ou meditação, ou salmos didáticos, eles podem também aparecer com o nome de masquil de Davi, que quer dizer nada mais do que meditação ou ensino. E uma última informação é o mictão, que indica um salmo de lamentação e arrependimento. Um exemplo disso é o Salmo 56 a 60, que são todos de Davi, e que trazem ali na sua epígrafe, no seu título, mictão de Davi, né? Que alguns traduzem como lamentação ou arrependimento. E assim, irmãos, finalizamos esse livro fantástico. Eu usei como fonte para preparar as aulas desse livro a Bíblia de Estudo John Wesley, a Bíblia de Estudo Charles Spurgeon, a Bíblia Sacra Vulgata, que é a Bíblia em latim, a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, a Bíblia brasileira e o próprio livro da Fateza, tá bom? Quando vocês receberem esse material, está lá toda a fonte de pesquisa. À medida do possível, compre esses livros, essas Bíblias, estudem o hebraico, o grego, para vocês conseguirem compreender um pouquinho mais. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus, porque quem não agradece, peca, né? E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Estamos aqui nessa aula maravilhosa. Deus abençoe vocês.